Aí pedi pra diário. Que o dia, sabe que eu não fiz isso aqui, não tem É a palavra? anterior, a palavra do dia. Bem, trata-se aqui de uma denúncia interposta, formulada pelo senhor Ronivon Cardoso da Silva, noticiando supostas irregularidades no âmbito da Prefeitura Municipal de Seu Arco Verde, mais especificamente em decorrência do desvio de recursos federais quando da prestação de contas referente aos serviços na rede de distribuição de água na localidade Ponta Leite. Os valores supostamente desviados alcançam a cifra de R$ 45.000. O gestor foi notificado, apresentando defesa essa que constam das páginas 15 a 39, e os autos foram remetidos ao Ministério Público de Contas. E o órgão ministerial, tendo em vista a natureza dos recursos, opinou pelo encaminhamento de cópias da referida denúncia à Corregedoria Geral da União e ao Tribunal de Contas da União. Órgãos esses que, no entendimento do Ministério Público de Contas, são os competentes para fiscalizar a aplicação de recursos públicos federais. Senhor presidente, esse é o relatório. Solicito que o submeta à discussão. Acho que não quer a palavra. O advogado não quer a palavra. Palavra o doutor Wanderson. Senhor presidente, renovo os cumprimentos da Corte. Então, somente para... Já na defesa, conselheiro, foi informado... Por causa do quórum. Agora não, vai ligar para ele depois. Já foi informado, conselheiro Alisson, que essa denúncia, ela tinha um cunho meramente eleitoreiro, e foi apresentada em todos os órgãos, CG, TC, estadual, federal, Polícia Federal, todos os órgãos, e foi até juntado comprovante, daí porque desnecessário o reenvio novamente, e a defesa pede pelo arquivamento do procedimento, pois não é competência do Tribunal de Contas. E já consta a confirmação de que essa denúncia, doutora Raíssa, foi feita a todos os órgãos. A competência do Tribunal de Contas da União e da CGU. Então, não, pois é, eu estou pedindo... Por que não remeter para lá? Nós já juntamos a comprovação de que está tramitando o mesmo procedimento. Se eles decidirem lá que deve ser arquivado, porque já existe um outro procedimento, eles arquivam, mas o tribunal não pode se furtar a remeter esse processo para quem é competente de fato. Essa é a minha opinião. Já antecipando meu voto. Depois Conselheira Lília, ela não está aqui. Conselheira Valtânia não está aqui. Conselheira Bela Alisson. Eu não estou na condição de relator. A Jackson, né? O Valtânia não está. Belardo. Relator. Anfrísio Lobão Neto Castelo Branco. Aprovado, relator. Bom, balanço geral de Seu Arco Verde 2009. O relator é eu. Alisson Felipe, o advogado é Dr. Anderson Ferreira. Só um momento.
Passo a relatar o processo de contas TCE 16.310/10, que trata da prestação de contas do município de Disseu Arco Verde relativas ao exercício financeiro de 2009. Integram o rol de gestores dos órgãos da administração municipal: o senhor Alcides Lima de Aguiar, prefeito municipal; que responde também pelo Fundeb, pelo Fundo Municipal de Saúde, pelo Fundo Municipal de Assistência Social e pelas contas de governo. O Hospital Municipal foi gerido pelo senhor Raimundo Marinho de Aguiar Dias. E a Câmara Municipal foi presidida pelo senhor Francisco da Paixão Silva. Passo então ao relato. Trata-se da prestação de contas dos órgãos e unidades integrantes da estrutura da administração pública do município de Disseu Arco Verde relativas ao exercício financeiro de 2009, apresentadas a esta Corte de Contas para análise e julgamento nos termos do inciso 2º, artigo 86 da Constituição Estadual. A prestação de contas, composta pelos relatórios contábeis demonstrativos e demais documentos constantes da resolução TCE 1605/07, foi entregue a este tribunal com média de 47 Esse atraso foi o atraso médio de 47,33 dias. Não envio de peças que deveriam acompanhar a prestação de contas, devolução de 4 cheques sem fundos no valor, totalizando o valor de R$ 8.931, dispêndios consumados, violação de disposições constantes da Lei 8.666/93, mais especificamente tratando da aquisição de gêneros alimentícios. Essa lei é a Lei de Licitações, e os bens e serviços adquiridos dizem respeito a gêneros alimentícios, material de expediente, prestação de serviços de capacitação do programa Brasil Alfabetizados e serviços prestados com limpeza pública. Valores respectivamente: 69.731, 124.895, 34.380 e 233.093 reais. Despesas relacionadas ao mesmo objeto de forma fragmentada: nós tivemos aqui aquisição de combustíveis 54.000, material de limpeza 16.000, aquisição de medicamentos 22.000, aquisição de peças 46.000, locação de trator 78.000 e locação de veículos 163.000. Valores esses aproximados, arredondados mais especificamente. Pagamento de gratificações a policiais militares sem a formalização do convênio respectivo. Ausência de retenção das contribuições previdenciárias incidentes sobre os valores pagos aos membros do Conselho Tutelar e classificação indevida de dispêndios pertinentes a parcelamento de contribuições previdenciárias, bem como a ausência de registro desses valores na dívida demonstrativa da dívida fundada interna. Despesas com aluguéis de veículos, totalizando R$ 241.839,
com a ausência do envio dos processos licitatórios dos contratos que formalizaram a contratação desses serviços. Repasse da Prefeitura à Câmara superando o limite constitucional permitido e divergência entre os valores repassados pela Prefeitura e os recebidos pela Câmara Municipal. No caso do Fundeb, as ocorrências apontadas dizem respeito ao atraso no envio dos balancetes, a média foi a mesma, 47,3 dias, ausência de peças, devolução de um cheque, inscrição de restos a pagar sem saldo financeiro suficiente, 111 mil foi o valor inscrito, dispêndios consumados na aquisição de bens e serviços com vícios nos processos licitatórios respectivos, 30 mil reais foi o valor, despesas relacionadas ao mesmo objeto, executadas de forma fragmentada, a saber, aquisição de combustíveis, 72 mil, material de expediente, 24, material de limpeza, 9 mil e locação de veículos, 142 mil. Pagamento de professores temporários em desconformidade com a norma vigente, envio de boletim de ocorrência alegando roubo de dinheiro para pagamento dos funcionários da educação sem o encaminhamento do devido processo administrativo disciplinar para apuração de responsabilidades, despesas com aluguéis de veículos sem o envio dos processos licitatórios dos contratos perfazendo o montante de R$ 142.695. FMAS, atraso na entrega dos balancetes, o atraso médio foi de 47,3 dias, ausência de peças que deveriam compor a prestação de contas, devolução de 3 cheques sem fundos no valor de R$ 23 mil, inscrição de restos a pagar sem comprovação de saldo financeiro, R$ 68 mil, aquisição de bens e serviços de forma fragmentada com o fim de burlar as disposições contidas na lei de licitações. Mais especificamente, essas aquisições trataram de combustíveis e lubrificantes, 70 mil, material de expediente, 23 mil, aquisição de medicamentos, 86 mil, peças para veículos, 24 mil e locação de serviços, 128 mil. Contratação de assessoria técnica e de serviços médicos sem o envio dos respectivos processos administrativos que respaldaram tais contratações. Não envio de medições prévias que deveriam respaldar o pagamento de obras e serviços de engenharia realizados no período. Despesas com aluguéis de veículos sem o envio dos processos licitatórios e dos contratos, essas alcançando o valor de 128.384. Trataram da aquisição de material de expediente, contratação de serviços de psicólogo e assistente social sem observância das formalizações legais devidas para revestir tal procedimento de legalidade. Despesas com aluguéis de veículos sem o envio da relação dos veículos, dos processos licitatórios e contratos. O valor da despesa é de R$ 3.350. O Hospital Municipal, este gerido pelo senhor Raimundo Marinho de Aguiar Dias, apresenta como ocorrências o atraso na entrega dos balancetes, a média de 47,3 dias, ausência de peças, inscrição de restos a pagar sem comprovação de saldo financeiro suficiente para honrar as obrigações assumidas, o valor das inscrições sem lastro financeiro é de R$ 12.488,87 e a aquisição de bens e serviços relacionados continuamente e de forma fragmentada, a saber,
Gêneros alimentícios, 37 mil. Material de limpeza, 19 mil. Material hospitalar, 13 mil. E medicamentos, 27 mil. Câmara Municipal. Gestão do senhor Francisco da Paixão Silva. Tem como ocorrências apontadas o não envio de peças que deveriam acompanhar a prestação de contas, uma movimentação financeira com divergência de saldos. Essa ocorrência tem uma ligação direta com aquela citada no caso da Prefeitura Municipal. A divergência contida nos autos do processo da Prefeitura Municipal é a mesma que consta aqui do processo da Câmara. Contratação de serviços de assessoria e consultoria contábil e jurídica sem a formalização legal devida e variação de 16,27% do subsídio dos membros do Poder Legislativo Municipal. O Ministério Público de Contas manifesta-se, os autos, foram remetidos ao Ministério Público de Contas e este, após análise, opina pela emissão de parecer prévio recomendando a reprovação das contas de governo. O município de Dirceu Arco Verde, contas essas relativas ao exercício financeiro de 2009, e propõe, no caso das contas de gestão, o julgamento de irregularidade às contas da Prefeitura Municipal com aplicação de multa e comunicação ao Ministério Público Estadual. Proposição essa que se repetiu no caso do Fundeb, do Fundo Municipal de Saúde, do Fundo Municipal de Assistência Social, do Hospital Municipal e da Câmara Municipal. Senhor presidente, esse é o relatório. Solicito que o submeta à discussão. Discussão, relatório. Renovar os cumprimentos. Por ser praxe e por obrigação de ofício, renova os cumprimentos à Corte. E mais ainda por ser um prazer, conselheiro Anfício. Excelência, exercício 2009, prestação de contas do município de Dirceu Arco Verde. Faço a defesa aqui de todos os gestores. Que diz respeito, e é até bem mais simples e menos complexa, a Câmara Municipal. Iniciarei pela Câmara. Francisco da Paixão Silva. Nós temos basicamente aqui em relação à Câmara, Excelências, duas falhas e assim praticamente sanadas aqui no âmbito da análise da DEFAM. Não envio de peças componentes da prestação de contas. O gestor encaminhou todas as peças, remanesceu apenas a formalidade do atraso. As folhas 2595, assim cita, regularizada em parte a falha apontada, remanescendo o atraso no envio, até porque os documentos vieram acompanhados da defesa. Movimentação financeira com divergência de um saldo disponível, conselheiro Alisson. A DEFAM, em sede do análise contraditória, na análise técnica deste tribunal, se manifesta, considera-se sanada a falha apontada. E aqui também em relação à Prefeitura, tendo em vista que foi apresentada essa divergência. Divergência entre o valor repassado pela Prefeitura e o recebido pela Câmara. Referida falha já foi justificada tanto na análise da Prefeitura quanto da Câmara, verificando-se sanada a falha apontada. Contratação de serviço de assessoria e consultoria sem a devida formalização legal. O gestor, para contratar os serviços de advocacia e contabilidade daquela casa legislativa, realizou o processo de dispensa de licitação. E, sem medo de errar, 90% dos entes legislativos assim o fazem. Não vejo neste procedimento qualquer irregularidade. Razão pela qual espero que essa falha seja interpretada de pequena monta, uma falha de natureza formal e que não macule a aprovação das contas da Câmara Municipal. Por fim, conselheiros,
e até conversando com o órgão técnico desta Câmara, eu entendi melhor o porquê desta aposição. Em todos os relatórios de 2009, é apontado que a Câmara Municipal teria variado o subsídio dos vereadores em percentual acima do que estava estabelecido legalmente. O que ocorre? Artigo 29A da Constituição Federal. Os subsídios dos vereadores serão fixados antes do dia do pleito da eleição para a legislatura subsequente. Ou seja, a cada fim de mandato, 30 de legislatura, 30 dias antes do pleito, se determina que seja fixado esse subsídio, conselheiro. E esse subsídio ele não é fixado aleatoriamente. Ele não tem que ter por base o subsídio que foi fixado há 5 anos atrás e ter referência de percentual. Correto. Ele é fixado pela realidade dos recursos disponíveis da Câmara Municipal, assim como pela realidade como um todo. Imagine, em 2010, houve uma redução do repasse, do percentual de repasse das câmaras, de 8% para 7%. As câmaras recebiam 8% da receita efetiva do município. Em 2010 mudou. Isso é um fato que altera a realidade dos poderes legislativos. E como várias outras situações. Município de Uruçuí. A receita de Uruçuí, lá em 2008, quando foi fixado o subsídio dos vereadores para a legislatura 2009, 2012, se a memória não me trai, era algo em torno de R$600 mil mês. Hoje, excelências, R$3.600.000. Os 7% que a Câmara vai receber, com certeza, é bem maior do que naquela época. Então, nós não podemos desconsiderar esses fatores e querer que o legislador tenha como base a receita a nenhum índice inflacionário, nenhum indexador. Nós não vemos aqui a nossa forma humilde de interpretar estas contas, irregularidade capaz de macular a aprovação das contas do Poder Legislativo de Dirceu Arco Verde relativo ao exercício de 2009. Nós não temos falhas ensejadoras da reprovação dessas contas. O que se espera é a aprovação das mesmas. Prefeitura Municipal, contas de governo. O gestor cumpriu com todos os limites constitucionais estabelecidos, sem exceção. O gestor cumpriu com a lei de responsabilidade fiscal, apresentou os seus demonstrativos e relatórios, assim como os publicou no tempo devido. O gestor entregou a trilha orçamentária e a obedeceu, inclusive elaborada pelo gestor anterior, mas a obedeceu na sua inteireza. Consta uma falha na LDO. Quero lembrar, 2009, primeiro ano de exercício, conselheira Friso, o gestor que elaborou o orçamento foi o prefeito anterior. As falhas constantes deste orçamento não podem ser atribuídas ao atual prefeito, pois não de sua responsabilidade, e sim da gestão anterior. E uma falha formal, uma falha pequena, eles apenas deixou de juntar um anexo, que seria a ausência das normas relativas ao controle de custo e avaliação dos resultados dos programas da LDO, bem como dos limitadores de empenho. Falha lá na lei elaborada pelo gestor anterior, que não pode macular esta gestão. No que diz respeito às demonstrações contábeis, nós não temos variações significativas que possam também interferir no julgamento de irregularidade, ou melhor, na emissão de parecer prévio favorável, ainda que com as devidas ressalvas, porque existiu a falha relativa ao atraso,
47,5 dias, na média. Em alguns meses foi possível a entrega tempestiva, em outros não. Em outros meses nós não conseguimos entregar a prestação de contas em dia a esta colenda Corte de Contas. E precedente da Câmara, julgado agora 2010, essa semana, de se cogitar que tenha sido feito alterações nos balancetes. 74 dias, né? Do balanço geral. 47 dias a média dos balancetes. Eu não vejo como sendo esta falha, ela por si só ensejadora da reprovação. E como lembrou agora há pouco o conselheiro Luciano Nunes, o conselheiro Sabino Paulo, trouxe um encenamento para esse tribunal. Contas se analisa no seu conjunto, não se analisa individualmente, até porque o que está se julgando aqui é o conjunto dos atos praticados no exercício. Então, do que diz respeito às contas de governo, que sejam julgadas, que seja emitido parecer prévio pela aprovação, ainda que com as devidas ressalvas. Contas de gestão. O cerne da questão aqui, conselheiros, é não pagamento de gratificações a policiais. Isso já está repetido no plenário. E nesse caso, conselheiro, foi trazido aos autos o termo de cooperação técnica firmado. O que alegou o prefeito, e não sou eu que estou dizendo isso, é uma alegação do prefeito. É que ao se fazer, como antigamente se fazia, os convênios, e aí no atacado, entre aspas, com a Secretaria de Segurança, você não tinha a garantia de que aqueles policiais que estavam servindo lá iam receber a gratificação necessária para que eles se mantenham em um município diverso do seu município natural. Então, fez-se o convênio com o regional. Lá em São Raimundo Nonato, há uma regional da Secretaria. E se acreditou que ele tivesse competência para tanto. Tanto é que um subordinado hierarquicamente do secretário de Segurança assinou o termo de cooperação técnica. E era repassado para este, e este repassava para os policiais. Um valor ínfimo para que se consiga manter a segurança mínima necessária no município de Seu Arco Verde. Cheques devolvidos, conselheiro Anfriso. 4 cheques apenas. Fruto tão somente de descontrole do tesoureiro daquela municipalidade. Não houve má-fé, não houve dolo. Houve sim, infelizmente, um pequeno descontrole em uma única conta, a 31.107, dígito 3. E, infelizmente, ocorreu aí a devolução, e isso num único mês, na parcela do dia 20 do mês de outubro de 2009. Houve um erro no controle dos saldos, e isso efetivamente foi a realidade, e nós já trouxemos para os autos. Houve um erro no controle dos saldos dessa conta, e que ensejou a devolução destes 4 cheques, e que foram todos pagos, e juntamos comprovação, declaração do gerente do Banco do Brasil, declaração dos credores e o ressarcimento das tarifas bancárias decorrentes desta falha. O gestor não agiu de má-fé. Licitações e contratos. Bem, aqui tem um particular que eu gostaria de esclarecer. Páginas 1029 e 1030. Conselheiro, faltaram 1, 2, 3, 4 licitações. Aquisição de gêneros alimentícios. Fonte de recursos. PENAI. Aquisição de material de expediente. Fonte de recursos. QSE. Prestação de serviços de capacitação para o Programa Brasil Alfabetizado. BRAUF. Serviço prestado na limpeza pública. Bem, conselheiros, o que se esses programas, há obrigatoriedade de o gestor prestar contas para o governo federal? Ministério da Educação. Primeiro ano de gestão da administração municipal, o que se interpretou naquele momento? Presta-se contas ao governo federal, órgão repassador dos respectivos recursos, e informa-se ao TCE. Por outro lado, havia uma norma no TCE, a 1804/08, resolução desta Corte, que exige que toda e qualquer licitação, independentemente da fonte de recurso, que seja encaminhada para este tribunal. E então o gestor cometeu esse erro. Ele não apresentou a prestação
as licitações no início do exercício, mas o fez com a defesa. E essas licitações foram analisadas. A outra licitação que não teria sido apresentada refere-se a serviços prestados na limpeza pública. Da mesma forma, excelências, o gestor apresentou a licitação. Foi objeto de análise. Serviços de limpeza pública, análise do contraditório da Defam, conselheiro Anfriso. Folhas 25 a 81 dos autos. Letra C. Serviços de limpeza pública. R$ 233.093,04. O gestor envia a ATP, tomada de preço, número 01/09, em anexo às folhas 1822 e 1893. Mencione-se que consta finalizado, junto ao sistema de licitações web do Tribunal de Contas, a realização deste procedimento licitatório. Portanto, regularizando a falha apontada no que diz respeito à licitação de limpeza pública, a falha foi regularizada. Está dito pela Defam, o órgão técnico competente para tal fim. Fragmentação de despesas. Aquisição de combustível, adquirido no posto Magdália 3. Carta convite 02/09. A Defam questionou por que o município não fez uma solicitação. E eu explico. Os recursos federais de programas, conselheiro Anfriso, é exigido que seja feita uma licitação específica para aqueles recursos. Você não pode receber um recurso federal de um programa específico e adquirir sem que tenha uma licitação específica. E ademais, este montante aqui apresentado trata-se de recursos do Fundeb e FMS. Indiscutivelmente recursos distintos, fonte de recurso distinto. Não há que se falar em fracionamento de modalidade e a obrigatoriedade que a lei existe de licitar foi feita. Materiais de limpeza, carta convite 0509. Falha sanada. Medicamentos, carta convite 07/2009. Mais um questionamento. A Defam questionou o fato de ter sido realizada uma carta convite, a 07/2009. Mais uma vez eu recorro aqui à realidade fática. O município fez 2 licitações para medicamentos. Uma para a saúde, uma tomada de preço, e fez outra no valor de R$ 140 mil para a aquisição dos medicamentos de maior complexidade. E fez outra no valor de R$ 25 mil, uma carta convite para a aquisição daqueles medicamentos, e o conselheiro Anfriso sabe bem disso, na condição de médico, do dia a dia, aqueles medicamentos mais comuns para as pessoas de baixa renda. E a fonte de recurso é FMAS. Os medicamentos que os médicos passam no atendimento básico e as pessoas não têm condição de comprar, a Secretaria Municipal de Assistência Social os concede. Eles são adquiridos lá nos credores locais pela infinita variedade desses medicamentos. Não há como a farmácia, esses aqui não são os da farmácia básica, não há como o município ter esse suporte todo. Então, compra-se nos fornecedores locais o valor adquirido, R$ 22.409, valor licitado, R$ 25 mil. Valor total de gasto com medicamentos no município, R$ 163.153,72. Nenhum dos valores finais licitados foi ultrapassado nas duas licitações realizadas. Quero destacar, se fosse a intenção do prefeito de descumprir este percentual, não precisaria. Ele licita lá os 160 mil, 170 mil, 180 mil, 200 mil, pela modalidade de tomada de preço. É porque realmente você não tem como adquirir esses medicamentos se não forem nos credores locais, fica difícil. Então ele listou separadamente aqueles medicamentos que a Secretaria de Saúde entendeu deveriam constar de relações distintas pela facilidade de aquisição. Estou finalizando, conselheiro. Não, estou finalizando. Peças para veículos. Listei na defesa, excelências, a relação dos veículos que esse município possui. 2 ônibus, cada um de uma marca distinta. Na verdade, um ônibus e um micro-ônibus. Uma caminhonete L200. Um Fiat Uno. Uma ambulância da GM. 3 motos.
Foi gasto em todo o exercício R$ 46.944,18. Nós temos imprevisibilidade, nós temos até materialmente para se fazer a licitação, nós teríamos como seria essa licitação? Relacionar todas as peças, as infinitas peças que estes veículos possuem, relacioná-las, licitar e adquirir se houver a necessidade. Imaginem o valor total dessa licitação. Então o município entendeu que não seria razoável se fazer a licitação pela imprevisibilidade da aquisição destas peças e adotou um procedimento. Aquelas que ultrapassassem R$8.000, ele adquiria. Nenhuma ultrapassou R$8.000. Fazia-se a cotação de preço. Lá em Distrito Arco Verde não tem nenhuma autopeças. Em São Raimundo tem, que é a cidade próxima de maior, que poderia oferecer as condições de fornecimento. Mas algumas peças nem lá tem que vir comprar em Teresina. Então é feito uma cotação de preços e se compra naquele que oferece o preço de melhor, mais vantajoso para a municipalidade. Locação de trator. Valor licitado, R$ 76.500. Houve um pequeno descontrole e se pagou R$ 78.300 durante todo o exercício. Não foi um único pagamento. E aí realmente se percebeu esta falha no momento do pagamento. Só que depois se comprovou que teve um pequeno aditivo para que abrangesse isso aí. E a Defam assim se manifestou. O procedimento está extenso, no final, regularizando a falha apontada. 2 minutos, viu, doutor Anderson? É suficiente para finalizar, Excelência. Locação de veículos para diversas finalidades. Há uma que eu vou querer que o senhor explique. Essa do roubo. Do? Certo. Cartas convites 09/2009 e 10/2009. Por que licitações distintas para a contratação de veículos? Veículos completamente distintos. Uma para transporte de alunos e a outra para veículos de transporte de material. Ou seja, resumindo-se a história. Uma era para caminhão, carros pesados, e a outra para carros leves. E fez-se 2 licitações. Excelência, se o senhor me permite, desculpe a indagação novamente. A menção nos autos, mais especificamente no processo que trata do Fundeb, de um boletim de ocorrência registrado na delegacia de polícia da localidade, dando conta de um roubo da subtração de recursos referentes ao pagamento dos professores. E gostaria que Vossa Excelência prestasse alguns esclarecimentos sobre esse fato. Tranquilo. Em relação a este fato, o município ele possui no Fundeb duas situações de contratação. Os professores, os denominados folha de 60%, e o pessoal administrativo, os denominados folha 40%. Escolas na zona rural e na zona urbana do município. Hoje, e desde aquela época, os professores, a folha de 60%, é pago com depósito bancário nas contas respectivas. Banco na cidade de São Raimundo Nonato. Mas como o valor da folha de 60% é um valor até certo ponto elevado, mais de R$150 mil, é feito o pagamento diretamente. Assim como estes servidores têm uma renda maior, eles recebem diretamente do banco, podem até mesmo custear, arcar com as despesas de custeio para deslocamento até São Raimundo, se necessário, saque em espécie, ou fazer pagamentos por meio de cheque, cartão de crédito. É uma realidade distinta. Os servidores administrativos é uma folha menor, cerca de R$40 mil. Como é feito o pagamento? É feito o saque no Banco do Brasil, levado até a tesouraria do município, e estes servidores são pagos. Há os servidores da zona urbana e os servidores da zona rural, que estes, por suas vezes, se deslocam até a zona urbana para receber os seus pagamentos. E aí, doutor,
Alisson, há uma declaração do delegado, R$ 17.500, que era referente ao pagamento deste pessoal da zona rural, foi roubado da tesouraria do município. Consta o boletim de ocorrência, isso já no final do exercício, no mês de dezembro. Consta o boletim de ocorrência, consta o registro policial. E lhe confesso, não lhe consigo aqui explicar qual a situação, na prática, como ocorreu o ressarcimento deste recurso. Não ocorreu. Não, ocorreu sim. Os recursos eram do Fundeb e foi feito o ressarcimento para a recomposição do fundo. Não foi utilizado a justificativa. O fundo foi recomposto. Eu lhe confesso que agora eu não tenho como justificar, até porque o Fundeb ele não admitiria a baixa deste recurso de outra forma. Isso é tesouraria e prefeitura, direto. Não sei lhe dizer. Eu lhe confesso que eu não tenho aqui comigo elementos capazes de justificar. O Fundeb foi recomposto, os recursos foram recompostos. Eu não posso, lhe confesso, lhe afirmar se foram recursos próprios do prefeito para recompor o fundo. Eu lhe confesso que eu não tenho essa informação. Até uma falha nossa, mas eu não tenho. O que é fato é que o fundo foi recomposto, foram devolvidos os R$ 17.500 e as pessoas receberam os seus respectivos salários. Essa informação não consta dos autos, não. Eu não posso lhe afirmar, e aqui eu não posso lhe afirmar qual foi o procedimento adotado pelo prefeito, se ele responsabilizou o tesoureiro, eu não tenho, infelizmente, neste momento, essa informação. Mas o fundo foi ressarcido. A prestação de contas foi finalizada e não há divergência na movimentação financeira. Então, o que se espera diante do aqui relatado é a aprovação das contas, ainda que com as devidas ressalvas, em especial a situação da Câmara Municipal, onde não constam falhas, praticamente. Das contas de governo, a emissão de parecer prévio favorável, ainda que com as devidas ressalvas. E das contas de gestão, a regularidade com ressalvas. É o que se requer. A palavra do Ministério Público. Com relação a essas contas, o que se verificou aqui nesse município foi uma constante de irregularidades, não apenas nas contas de governo, como nas contas de gestão e nas contas de todos os fundos. Primeiramente, com relação aos atrasos. Com relação às contas de governo, o atraso no balanço geral foi de 74 dias. Um montante representativo de dias. Para um atraso que esta Corte já não mais admite para esse exercício. Houve também divergências no valor do FPM apontado no balanço geral. Houve Nas contas de governo. isso nas contas de governo. Também com relação ao balanço patrimonial existiram várias irregularidades que denotam no mínimo, uma desorganização administrativa do município. Com relação às contas de gestão, verificou-se, como eu disse, a desorganização aqui é linear. Como eu disse, a desorganização do município é linear, é constante em todos, tanto na prefeitura como nos fundos, e aqui ressalto que o administrador, tanto da prefeitura como dos fundos, é o próprio prefeito. Daí se explica, e em sendo o mesmo gestor, a linearidade e a repetição dessas irregularidades. Com relação aos atrasos, na Prefeitura Municipal, chegou-se no mês de dezembro, os atrasos foram crescentes.
crescentes nessa prefeitura. Iniciou-se sem atraso e no decorrer do ano esses atrasos foram se ampliando. No mês de dezembro se chegou a 105 dias de atraso, um valor também bastante expressivo. Em setembro foram 95 dias, em outubro 93, em novembro 91, em dezembro 105 dias. Também, e esses atrasos, repito, essa média de atrasos aqui de 43, de dias repetiu-se em todos os fundos. Todos os fundos apresentaram o mesmo atraso. Que atraso já acima de um mês, né? Outra irregularidade também, que aqui foi uma constante, foi a emissão de cheques sem provisão de fundos. Também verificou-se não apenas na prefeitura, como no Fundeb, FMS e FMAS. Chama atenção aqui, na prefeitura foram 4 cheques, mas chama atenção especificamente para o FMAS, que foram 3 cheques, mas foi no montante de R$23 mil. Também um valor bastante expressivo. As fragmentações de despesas e irregularidades em licitações também foram repetidas na prefeitura e em todos os fundos. Aqui não se fez um montante global para os gastos do município, porque foram verificadas tais irregularidades e fragmentações em todos os fundos. Aquisição de gêneros alimentícios, 69 mil, material de expediente, 124, prestando serviço para a captação do programa Brasil Alfabetizado, 34 mil, serviço prestado de limpeza, 233 mil. Em todos esses os casos, houve irregularidades ou ausências de licitação. Também houve licitações fragmentadas, como aquisição de combustíveis, 54 mil, aquisição de material de limpeza, 16 mil, aquisição de medicamentos, 22 mil, aquisição de peças, 46 mil, locação de trator, 78 mil, locação de veículos para diversas finalidades, 163, 539 e 41. Isso apenas com relação à prefeitura municipal, porque, como mencionei, essas irregularidades de fragmentação, cheques sem fundos, que aqui penso que não precisam ser repetidos valores, mas também foram repetidas em montantes consideráveis para os demais fundos. E com relação especificamente ao caso da Câmara de Vereadores, que o advogado procurou mencionar que haveria alguma sustentação para essa variação do subsídio dos vereadores. Ora, não importa se houve aumento da arrecadação do município, porque o que a Constituição menciona é que a fixação da remuneração dos vereadores deve ser feita em uma legislatura para subsequente. Isso por quê? Justamente para que os vereadores não venham a legislar em causa própria. Esse é o fundamento desse princípio que exige a fixação da remuneração em uma legislatura para subsequente. Então, isso é uma irregularidade, há que ser observado, e não é irrelevante, assim como tentou passar o advogado. Certo? A fixação se deu? Então, eram essas as considerações que eu gostaria de fazer. Certo? Pronto? Só um A esclarecimento de defesa fato. quer... Não, só um esclarecimento de fato. Doutor, eu concordo em número, gênero e grau com a senhora, e a senhora repetiu tudo que eu acabei de dizer aqui. Eu disse que a fixação ela tem que ser feita de uma legislatura para outra, com base no artigo 29, e eu deixei bem 2009 a 2012 é uma legislatura, e a lei é de 2008, foi feita 30 dias, há mais de 30 dias antes.
O que eu só coloquei é que essa fixação não deveria representar, não deveria respeitar o percentual de variações de indexadores, porque deveria, como foi feito, observar a realidade das finanças do município, podendo, até por um fato externo, gerar uma redução, não somente um aumento. Foi isso que eu acabei de afirmar. E foi feito assim, é uma lei municipal, com mais de 30 dias do dia do pleito. A lei é de 2008 e fixou de 2009 a 2012. E o fato de ter 16%, e é o que questiona o Ministério Público, e visivelmente o nobre procurador, quando o fez, não percebeu que era a fixação de uma legislatura para outra, não há que ter vinculação a indexador financeiro. Foi isso que eu disse e reafirmo. Realmente, eu também concordo. Se a variação tivesse sido, não precisa estar vinculada a indexador nenhum, mas a fixação tem que ser de uma legislatura para a subsequente. Pronto? Mas... retorno então a palavra ao relator, conselheiro substituto Alisson, para emitir o seu voto. Não está ouvindo? Então eu voto, perdão, só repetindo, no caso da Câmara Municipal, pelo julgamento de regularidade com ressalvas, acolhendo os argumentos da parte. Já no caso das contas de governo do município, eu voto com o Ministério Público de Contas, em face, sobretudo, doutor, desses o atraso elevado. Tem quórum. Conta, Vossa Excelência, sua